Eu quero falar com vocês hoje sobre a relação que a gente vê que o Lula procura manter com todos, Tarcísio e Lula juntos, conversando sobre a construção do Quero túnel. agradecer ao senhor, porque desde o início a gente teve as conversas sobre o túnel e o senhor colocou esse túnel como prioridade. Eu me lembro que ano passado nós fomos assinar a liberação de recursos do BNDES para as nossas obras e a primeira pergunta que o senhor fez: como é que está o túnel, Tarcísio? Eu digo, presidente, se o senhor quiser, a gente vai construir para lançar esse túnel em fevereiro, que é o mês de aniversário do Porto de Santos. E você disse, então vamos fazer isso. E nós voltamos recentemente lá e eu me lembro do que o senhor falou: não está na hora de ter disputa política, nós temos que atender o cidadão. E é o que nós estamos fazendo no dia de hoje aqui, atendendo o cidadão. Em que o Tarcísio elogiou o Lula e fez críticas em relação ao governo anterior, que, a bem da verdade, não governava, era um bonequinho, um palhaço que ficava aqui, acolá. Exemplo do que a gente vê. Por exemplo, o comediante literal da Ucrânia, que durante a guerra na Ucrânia também desfilava pelo mundo. Lá e pra cá, sempre sorridente, como que parecendo não haver uma guerra em seu próprio país. Uma guerra que ele provocou, alimentado pelos países vizinhos, principalmente pelos Estados Unidos e pelo sonho ridículo de ter ali na Ucrânia uma base da OTAN, que não se concretizou, mas na prática a extrema-direita funciona assim. O governo não governa, o governo distrai. Quem governa são aqueles a quem ele dá os cargos. Por exemplo, quem governou o Brasil durante todos os 4 anos, no sentido econômico, foi Paulo Guedes, sem nenhuma interferência de Bolsonaro. E assim, sucessivamente, os outros ministérios, cada ministério tinha um representante de uma área afim, interessado em destruir aquilo para o qual trabalhava o tal ministro. Por exemplo, na agricultura, a ministra do veneno, provocando câncer em todo mundo. Na saúde, o ministro da morte, contribuindo, colaborando. Estou ironizando, mas pense se não existe um fundo profundo de verdade no que estou dizendo. Ministro da Saúde era o ministro da morte. No meio ambiente, o ministro do desmatamento, fazendo valer as ideologias de destruição e negação das mudanças climáticas. Na educação, o ministro da deseducação, aquele que acreditava, assim como pensa a elite, que ao pobre não cabe ensino superior, quando muito um ensino técnico, destinado a formar mão de obra para atender às demandas e urgências dos ricos. Estes sim devem acessar a educação superior e o pensamento mais crítico. Pensamento crítico este que não é interessante, nunca foi interessante à elite que a população desenvolvesse. Principalmente a ideia de si, do outro, do meu direito, do meu dever. Principalmente dos meus direitos, conhecendo as leis que nos dão garantias de igualdade, de equidade e de acesso. Estas leis são por eles desprezadas. Por isso que ali nos ministérios haviam pessoas para atender à demanda de não fazer valer o que a lei diz a respeito das pessoas, do povo, da população. Como de costume, já vou pedir a você que senta o dedo no like, que apoie este canal, manda o seu coraçãozinho vermelho a este que vos fala, que também tem um coração vermelho pulsante, apaixonado por um Brasil, o Brasil dos nossos sonhos, que a gente vai construindo a médio e longo prazo, desde que tenhamos foco e compreendamos a realidade que a vida nos impõe. Se você não se inscreveu no canal, faça isso agora. Acione o sininho e também lembre-se que nós precisamos do seu apoio para manter este canal no ar, que não é monetizado. Não é como os canais grandes que estão aí e ganham por vídeo publicado. Eu não ganho nada, eu preciso dessa chavinha da generosidade de vocês. Generosidade de gente que pode. Se você pode, nos ajude. A gente quer melhorar a condição de transmissão, de captação de áudio, de imagem, de ambiente. A gente quer tornar o nosso material competitivo. No YouTube a gente tem um teto. Com a tecnologia que eu tenho, com os recursos que possuo, eu não vou furar esse teto. Eu preciso da ajuda de quem gosta, acredita, se sente representado por este aqui. Se você se sente representado por mim, me ajude. Você pode também fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, através do link que eu vou colocar junto com a chave para manutenção deste canal, lá no primeiro comentário fixado, também na descrição do vídeo. Vamos em frente. O sonho fica para médio e longo prazo. A realidade que se impõe a todos nós, a necessidade de dialogar com uma direita que dialoga, ainda que não seja o sonho,
É importante que isso aconteça para garantir que aventureiros como Bolsonaro não voltem ao poder. Porque a sorte que tivemos de Bolsonaro ser tão incompetente a ponto de não se reeleger pode não se repetir. E pode ser que as conquistas pequenas e insatisfatórias a muitos conquistadas até aqui, pode ser que isso que parece tão pouco, pode ser que isso se perca. Então, trabalhe a médio e longo prazo para eleger gente da esquerda e conviva, trabalhe como o Lula trabalha com a realidade que temos hoje. Eu questiono muitas vezes o diálogo que não existe entre setores mais à esquerda com a realidade possível, tangível. A gente precisa pensar no Brasil o que se pode fazer hoje e pensar também no futuro. E o que se deve fazer, o que se pode fazer para que esse futuro idealizado se concretize. Voltando a Lula, pelo contrário, sempre procura dialogar. E é uma habilidade importante hoje, neste momento. E eu sei, assim como Lula falou a Tarcísio, existe gente que vota em Lula, apoia Lula e não suporta a ideia do Lula estar conversando com um cara de areia mijada. Tem gente do lado do Tarcísio que não gosta de vê-lo do meu lado. E tem gente do meu lado que não gosta de me ver do teu lado. Portanto, Tarcísio, não se preocupe, que vai ter muita foto, eu e você junto. O que é mais grave para o nosso adversário é a gente estar rindo na foto. Isso vai deixar muita gente. Tarcísio é aquele cara que tem uma ideologia muito próxima do que a gente conhece como fascismo. E eu, pessoalmente, não gosto do Tarcísio. Mas a gente precisa de São Paulo. O Brasil precisa de São Paulo. E o Lula, em certa medida, precisa do Tarcísio. Eu penso em um mundo viável. Então, na política, em se tratando principalmente do governo Lula hoje, que detém uma minoria no Congresso Nacional, dependendo da direita para conseguir viabilizar seu governo, e quem depende da direita precisa ter o mínimo diálogo e disposição para que consiga aprovar os seus projetos, dar direcionamento ao seu governo com a aprovação, o voto positivo destes que não são ideologicamente alinhados, mas que de alguma forma precisam ser trazidos para o ambiente do governo para que o governo consiga implementar os projetos que dizem respeito ao bem-estar geral, ainda que a direita, como sabemos, ela trabalha sempre pela elite e trabalhando pela elite, não vai apoiar o governo, ainda que o governo distribua ministérios, não apoiará o governo integralmente, tendo em vista que, a priori, a direita existe para defender interesses dos ricos. Então, o meio termo ali é negociado. Por isso que nós não temos um governo de esquerda. Para se ter um governo de esquerda, precisamos de um parlamento de maioria esquerdista. E nós nunca tivemos. Tanto que os governos do Lula foram sempre governos de coalizão, que é o que se viu na Alemanha agora. O presidente eleito na Alemanha foi eleito em uma coalizão entre setores progressistas que apoiaram um candidato conservador que venceu as eleições derrotando a extrema-direita, que mesmo e apesar da coalizão feita de ampla maioria que apoiou o candidato que venceu, conseguiu 20% dos votos. Lá, no país que viveu na pele tudo que se sabe, tudo que se viu na Segunda Guerra, em sua grande maioria ali viveu o nazifascismo, que continua forte no mundo, e 20% da Alemanha, dos votos dos alemães, nestes tais mostram que, em regra, estatisticamente, no mundo, 20% da população votaria sem rede social nesses sujeitos execráveis. Lá houve essa coalizão. E, no Brasil, Lula governa graças a essa habilidade de ir a São Paulo, se sentar com Tarcísio e esquecer o lado pessoal para conversar de igual para igual com aquele que muitas vezes se coloca como um adversário e até um inimigo, quando conveniente é. Na conveniência do momento ele assim age, assim como o Jorginho Merda, aqui de Santa Catarina, com o qual Lula pretende
conversar e a ajudar o Estado no que diz respeito a obras necessárias para o povo catarinense, que, via de regra, vira as costas para o Lula o tempo todo. Não apenas vira as costas, mas ataca veementemente, dando força para o nazifascismo, que no Sul se mostra um tanto quanto mais forte do que no resto do Brasil. Claro que com exceções, como eu, que sou paranaense de Curitiba e vivo num ambiente onde Lula não tem maioria. Lula faz o governo que se pode fazer hoje, que não tem outra possibilidade, que não tem deputados. Então, enquanto a esquerda não for 50% mais um, pelo menos, não podemos fazer o que queremos. Antes, faremos o que possível for a partir de uma negociação que precisa acontecer entre aqueles que não são da nossa ideologia. Portanto, a esquerda, ainda que mais radicalizada, precisa apoiar este governo para viabilizar o que é possível hoje, pensando em uma mudança de mentalidade na população para tornar o Brasil cada vez mais voltado aos interesses da maioria. Sem mudança de mentalidade da população, isso que se fala, se conversa, as trocas que acontecem nas bolhas não impactam em nada o mundo. Eu quero saber do que é prático. E isso se dará a médio e longo prazo, mas o que acontece hoje, as conquistas que nós temos, são importantes. Portanto, antes de odiar a direita, é preciso contar com ela agora, porque sem ela não existe nem este governo, nem este, com o qual a esquerda mais radical não concorda.